Obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa segunda noite da Semana Acadêmica de RP da Unicinos. Nesse ano ocorre de forma 100% virtual, uma novidade para todo mundo. Esse evento foi pensado e desenvolvido por alunos que, na sua grande maioria, são apenas do segundo semestre do curso e fazem parte da atividade acadêmica Estratégias de Relações Organizacionais, sob a orientação da Prof. Poli, que hoje estará conosco como palestrante nessa noite. A temática desse semestre, então, é O Futuro é Agora. Eu me chamo Natália, sou aluna do segundo semestre do curso e serei a mediadora dessa noite. Sinalizo para todos vocês que quem ainda não se inscreveu, dá tempo, podem fazer. Na bio do Instagram do curso, a gente deixou os links ali para vocês acessarem. E aí tem o link que direciona, então, para a página de inscrição. Aqui no chat, a gente deixou o link do formulário para validar a presença de vocês. Então, é essencial que vocês preencham para garantir o certificado e depois validar também as horas complementares. Lembrando que essas horas são válidas somente para alunos da instituição. Então, vamos dar início. Hoje nós receberemos aqui Carolina Terra e Poliana Espíndola para uma conversa sobre para onde estamos indo, RP pós 4.0. Apresentando a Carol Terra, então, Carolina Frazon Terra é doutora e mestre em Interfaces Sociais da Comunicação, é especialista em Gestão Estratégica da Comunicação Organizacional e Relações Públicas, todos pela Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP, e formada em RP pela Unesp, o Bauru. Carolina atuou em empresas como Fiat, Vivo, Mercado Livre e também Agência Ideal, onde atendeu alguns clientes como Google, McDonald's, PepsiCo e Nike. A sua última experiência foi como gerente de mídias sociais do Grupo Nestlé. Atualmente é docente de pós-graduações em comunicação digital da ECA na USP, da FIA e da FAP. É também consultora e pesquisadora de mídias sociais e autora de livros, como Blogs Corporativos, Mídias Sociais e Agora, e editora dos blogs R Palavreando e Relações. A Poliana Espíndola, uma conhecida e querida nossa, é professora de RP da Unicinos, formada pela Universidade Católica de Pernambuco e doutora em Comunicação pela PUC-RS. Atualmente ela coordena a especialização em Cultura Digital e Redes Sociais da Unicinos. Então, após a fala das nossas palestrantes, nós abriremos para perguntas, tá? No decorrer da palestra, vocês podem realizar essas perguntas aqui no chat e elas serão respondidas ao final. Aproveito para agradecer a presença de todos vocês, em especial os professores e os alunos. E agora eu vou passar a palavra, então, para a Carol. Uma boa palestra a todos. Obrigada. Bom, eu queria começar agradecendo o convite, é sempre uma honra estar com vocês. Infelizmente não posso estar aí, né, e comer aquele crepe maravilhoso do restaurante, da cantina, que eu sou super fã, toda vez que eu vou, eu acho que ele é em São Leopoldo, né, não é no campus de Porto Alegre, e me delicio toda vez que vou. De qualquer forma, gente, agradeço aí o convite, e espero que vocês gostem aí da apresentação que eu preparei para vocês. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho vamos fazer um exercício aí de futurologia, né? É bem um exercício mesmo, né? Uma reflexão, um pensamento. Bom, a Nath já me apresentou, então vou pular essa parte. Falar um pouquinho de contexto. Falando aí desse conceito de 4.0, né? Se a gente olhar rapidamente para o que foram as indústrias 1, 2 e 3.0, agora a gente chega num momento em que nós estamos falando de internet das coisas, ou seja, os objetos munidos de internet, né? E se relacionando conosco em função disso.
redes e inteligência artificial, o quanto isso impacta na forma como a gente pensa a comunicação, como a gente planeja a comunicação e no nosso fazer comunicacional. Esse mundo 4.0, gente, tem a ver com a quarta revolução industrial, tá? Nem é meu objetivo entrar nessa parte mais teórica aqui, é só mais uma contextualização mesmo, tá? Ela diz respeito a um modelo de indústria que tem máquinas e sistemas conectados aqui, à internet. Com isso, a gente tem uma geração imensa de dados, né? Que é o que a gente chama de Big Data. Então, o profissional de comunicação passa a ter essa competência, essa atribuição, né, de entender esse universo, tá? A gente tem também novas e inovadoras formas de interação homem-máquina, né? Então, de novo, gente, isso impacta na forma como a gente pensa relacionamento da organização com os públicos, né? Tem uma outra área que super despontou muito em função das mídias digitais sociais, que é a área de BI, ou seja, a área de Business Intelligence, né, que tem lá uma série de leituras de dados e transformação desses dados em relatórios, em reportes e em insights que vão se tornar ações de comunicação e por aí vai. Nós estamos falando também de robôs comunicativos, inteligência artificial, impressão 3D e assim por diante. Parece um mundo distante daquele que a gente vive no momento, mas não é. E aí eu vou mostrar para vocês o quanto isso está no nosso dia a dia, o quanto isso está próximo. E esses assuntos tecnológicos, gente, me interessam desde sempre, né? Sempre foram objeto de atuação, de atividade, de pesquisa e de docência. Lá em 2015, a professora Cleusa e a Lidiane me convidaram para participar de um livro que chamava Releituras Contemporâneas sobre Comunicação Organizacional e IRP. E o meu artigo foi justamente sobre essa automatização dos relacionamentos, que é quando a gente está conversando com um chatbot, quando a gente está conversando com um robô, quando a gente tem um atendimento ao cliente, um serviço de atendimento ao cliente automatizado, o quanto isso impacta na nossa ação, né, de comunicação, na percepção dos públicos, na forma como as pessoas veem as organizações para as quais a gente trabalha, tá? E aí, vou dar um spoiler, né, porque o artigo já não é inédito, né, ele é lá de 2015, eu questiono no título, ele é um problema para as relações públicas, essa automatização toda? De maneira alguma, gente. Ela nos libera para atividades extremamente estratégicas, extremamente reflexivas e deixa o robô para fazer uma série de tarefas que são repetitivas. Imagina a gente não ter mais que fazer follow-up com a imprensa, né? Acho que quem faz estágio na área de assessoria de imprensa tem pavor, né, dessa atividade, que é você ligar de jornalista em jornalista para perguntar se ele recebeu o press release. Se a gente está automatizando isso, de repente, um robô via WhatsApp consegue fazer essa confirmação. E a gente fica mais dedicado a produzir um bom texto, a produzir um texto que tem um lead super interessante, a produzir um infográfico que vai falar a respeito, enfim, né, o céu é o limite. Muito bem, vamos falando um pouquinho de mercado de relações públicas, eu sempre recebo essa pergunta, e aí, como é que está nosso mercado de relações públicas hoje? Ele está aquecido? Ele é um mercado necessário? Ele tem futuro? Olha, na minha visão, eu acredito que sim, tá? Só a era digital, por si só, ela já nos alavancou, ou seja, fez com que o nosso setor, ele se destacasse. Por quê? Porque é uma necessidade absurda das empresas de relacionamento, de exposição, de visibilidade e de interatividade. Fora isso, tem alguns submercados que acabam tendo a ver com a nossa atividade mãe. Por exemplo, o mercado de influenciadores digitais. A gente pode atuar gerindo a carreira desses influenciadores digitais, produzindo conteúdo para esses influenciadores, produzindo reportes, ajudando-os a ter contato com as marcas. E esse é um mercado que, por exemplo, se aqueceu imensamente durante a pandemia, tá? Além disso, gente, nós somos assunto em absolutamente todos os lugares. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, tem um filme na Netflix, que é um filme recente, né? Um filme polonês que eles colocaram recentemente no catálogo, na programação deles, que se chama Rede de Ódio.
o enredo do filme se passa numa agência de relações públicas e marketing digital, em que o personagem principal ele trabalha para denegrir a imagem dos oponentes daquela agência. Né? Então, ele tenta prejudicar a reputação de políticos, de celebridades, etc. e tal. Olha o quanto isso tem a ver com a gente. Né? Além disso, a gente fala de desinformação, de fake news o tempo todo. Então, a gente, como profissional de RP, de comunicação, passa a ser extremamente necessário para fazer essa mediação entre as audiências, as organizações, desmistificar campanhas negativas ou campanhas de boatos, rumores, enfim. Né? Agora que nós vamos ter eleições em novembro, nós vamos assistir muito a essa movimentação de geração de desinformação. E aí nós vamos ver como é que os profissionais de comunicação, por exemplo, que estão trabalhando para os candidatos, vão se sair nessa relação toda. Além da gente ser assunto, a gente também é necessidade, gente, que é aquilo que eu falei para vocês. As organizações hoje têm uma necessidade de expor, de se expressar em termos daquilo que elas estão fazendo em prol da sociedade, em prol do seu público interno, em prol da comunidade aquelas pertencem, em prol dos clientes, consumidores. Né? Então, comunicar nunca foi tão importante e também nunca foi tão complexo. Né? Mesmo para quem não tinha esse hábito da comunicação, hoje isso é absolutamente necessário. Tá? Então, aqui essa matéria que eu separei, que saiu em Rondônia, falando marketing em termos de máscara e álcool gel. Na verdade, não é marketing, né, gente? É comunicação, é relacionamento, não é apenas marketing. Né? As organizações, elas têm essa necessidade de gerir bem os seus canais de comunicação, sobretudo no ambiente digital, para que elas possam conseguir se relacionar com as suas audiências. Né? Quem não estava preparado para o digital durante essa pandemia, teve que estar de alguma forma, teve que se virar, teve que criar presença nesse ambiente digital. Isso vai desde das pequenas empresas, dos pequenos negócios, até as grandes organizações. Né? A comunicação passou prioritariamente pelo ambiente digital. Além disso, gente, nós também somos funcionários conectados. Né? À medida em que a gente faz parte de uma organização e a gente está lá munido de acesso às redes sociais, gestão dos nossos próprios perfis, a gente tem o potencial de ser um embaixador de marca, a gente tem um potencial de ser um influenciador interno. E as organizações já perceberam isso. Elas entenderam que se elas colocam os funcionários nesse papel de protagonistas, nesse papel de embaixadores de marca, nesse papel de influenciadores digitais, elas só têm a ganhar. Só para vocês terem ideia, eu destaquei essa matéria que saiu na Infomoney, em que a Reserva, a marca de roupas Reserva, ela fez com que cada um dos funcionários pudesse ser um potencial vendedor em seu próprio perfil de redes sociais durante a pandemia. Com isso, gente, eles burlaram, não é a palavra, driblaram a crise. Né? Porque aí você põe todo mundo ali para trabalhar no seu próprio perfil e você não tem tanta perda assim, né, com o fechamento das lojas. Isso acabou virando estratégia para eles. Aqui é um outro exemplo de funcionário conectado da PepsiCo, né, que é a dona de grandes marcas como, por exemplo, Ruffles, Doritos, a própria Pepsi, enfim, né, eles são uma empresa multimarcas muito grande. Eles têm acabaram desenhando um programa de influenciadores internos que se chama Pep Influencers, né? E aí ali eles selecionam alguns funcionários ou os funcionários que se sentem aptos se candidatam para esse programa e passam a ser influenciadores digitais dentro dos seus próprios perfis, comunicando mensagens-chave da marca, informações em primeira mão sobre produtos, enfim, né? Então, ao invés da gente usar só o influenciador externo, que é uma figura, muitas vezes, que tem que ser paga para fazer essa divulgação, você usa o seu próprio funcionário que já tem essa aptidão, né? Que tem essa possibilidade. Somos também, gente, embaixadores de marca, né? Como eu falei para vocês lá, a estratégia da Reserva, que eu selecionei um exemplo de um vendedor que criou um perfil no Instagram chamado Reserva do Ian, e ali ele promociona os produtos, publiciza os produtos,
e um percentual das vendas que ele faz, obviamente, que vai para ele. Né? Então, olha a sacada das organizações. Usar o funcionário como esse motor de divulgação, como esse motor de exposição de seus produtos e seus serviços. Tem uma outra questão, gente, que em função da falência de diversos setores públicos, as pessoas passaram a imputar confiança nas próprias marcas. Então, as pessoas passaram a esperar que as marcas assumam papéis, posturas e posicionamentos. Né? E aí, assim, fizeram N pesquisas durante a pandemia, os mais diversos institutos de pesquisa fizeram essas pesquisas, perguntando para as pessoas o que elas estavam esperando das marcas. Né? E elas esperavam o quê? Primeiro, que as marcas não demitissem. Segundo, que as marcas criassem ações em prol do social e no combate ao coronavírus, por exemplo, porque seria, entre aspas, uma obrigação da marca transformar o ambiente em que ela está presente. Tá? Então, olha a responsabilidade que tem em cima das marcas. E quem é que vai fazer essas leituras de ambiente? Quem é que vai definir em que momentos a gente vai investir em A, B ou C? Como é que nós vamos comunicar isso? Né? Então, a gente tem uma responsabilidade grande aí, enquanto profissional de comunicação. Aqui é um dos estudos que eu acabei de mencionar para vocês. Né? Um estudo da Kantar, ele apontou que que os consumidores têm expectativas aí em relação às marcas, principalmente em relação às grandes marcas. Gente, não é à toa que nós vimos as marcas pegando suas linhas de produção para fazer álcool gel, modificando suas linhas de produção para fazer face shields, ou, no caso da Ambev, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, fizeram um consórcio com grandes empresas para construir fábrica de vacina. Imagina, quando que uma empresa de cerveja, né, de refrigerante, precisaria construir uma fábrica de vacina para ajudar na construção de sua imagem e de sua reputação. Estamos vivendo novos tempos, né? E aí essas organizações, elas precisam de canais para se expressar e para interagir e se relacionar com seus públicos. É aí que a gente entra. Existe uma necessidade e uma obrigação das organizações em serem transparentes e de necessariamente se relacionarem com os públicos. Né? Então, as organizações, elas têm que não só fazer em prol do social, mas elas também têm que ter propósito e elas têm que expor esses feitos, esses propósitos, elas têm que expressar tudo isso. Aqui eu tirei um print, gente, do site do iFood, em que ele mostra ali todas as ações que eles estavam fazendo, né? Para os entregadores, para os clientes, né? Nessa situação toda que nós estamos vivenciando. Então, existe essa necessidade quase compulsória da organização ter que ser transparente, porque se ela não for transparente, o usuário vai ser por ela. E aí pode ser muito ruim, porque aí o usuário vai dar a versão dele apenas dos fatos. Né? Então, a organização tem que usar esses espaços digitais para fazer exatamente isso. Tá? Por outro lado, gente, né, não são só flores, tem organizações que derrapam. Né? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês do Junior Durski, que é o dono do Madeiro, que é o CEO do Madeiro, a rede de fast food, que lá no início da pandemia, ele gravou um vídeo no Instagram dele, deu um depoimento de que, ok, vão acontecer algumas mortes, pode morrer, ele até tá aqui a frase para vocês verem, vão morrer 300, 400, 500 mil pessoas nos próximos 2 anos, né, em função da pandemia. O que a gente não pode é ficar com 30, 40 milhões de desempregados. Essa frase dele, gente, soou tão mal que iniciou-se na rede um boicote contra o Madeiro. Então, olha a responsabilidade da fala, o poder que tem a expressão, né, de um CEO, de um funcionário, de uma pessoa, dar uma declaração na sua própria rede social. Olha o tamanho do estrago que aconteceu para ele. Né? Então, assim, gerou-se uma baita crise institucional, né, em função do depoimento do seu CEO. Houve um caso, por exemplo, na rede Girafas, que também é uma rede de fast food, que o CEO deu uma declaração similar e o que aconteceu foi que ele caiu. O conselho de administração da marca teve que tirar o CEO, porque as pessoas fizeram um movimento de boicote e de cancelamento tão grande que era insustentável a continuidade dele ali. Tá? Há também quem não tem entendido nada, né, gente? Não só com declarações, mas com
com tipos de produtos e serviços que continua comercializando. Então, a Bombril, acho que vocês devem ter acompanhado isso, em junho desse ano, gente, estamos falando de junho de 2020, relançou um produto, ou trouxe à tona de volta um produto, que era uma esponja de aço que se chamava Crespinha, que era uma alusão aos cabelos afro, né? Uma alusão direta a tudo isso. Foi a maior crise vivenciada pela Bombril em todos os tempos dela, a ponto dela ter que olhar para toda essa crise e tirar o produto de circulação, né? Então, quer dizer, será que não tinha ninguém dentro do marketing, ninguém dentro da área de comunicação que conseguisse sinalizar que não tem mais espaço para esse tipo de nome, né? Não tem mais espaço para esse tipo de vocabulário, né? Enfim. Ou seja, gente, faz parte também do nosso DNA gestão de crise, mas agora, né, em função de tudo isso, a gente vê que gestão de crise é algo inerente à presença do ambiente digital. Então, estando no ambiente digital, necessariamente nós vamos ter que gerenciar a crise. Que tipo de crise? Das menores às maiores, das mais simples às mais complexas. Como eu mostrei para vocês, um depoimento gera crise, um lançamento de produto gera crise, um conteúdo em mídias sociais gera crise, e assim por diante. Então, é outra questão aí que está bastante latente no nosso conjunto de atribuições. Tem uma outra questão, gente, que muitas organizações, muitas celebridades, muitas figuras públicas acabam por querer aparecer tanto na mídia tradicional quanto nas mídias sociais a qualquer custo, né? Querem gerar visibilidade, querem fazer com que o boca a boca aconteça a qualquer custo, né? E com isso elas acabam gerando notícias e fatos negativos a respeito de si, só para poder aparecer nas mídias, tanto na tradicional quanto na social, tá? A respeito disso, eu escrevi junto com o João Raposo, que é um colega, um amigo meu do grupo de pesquisa da USP, a gente falou a respeito disso, sobre bad PR, né, sobre RP do mal, né, se essa visibilidade a qualquer custo gera retorno. E, obviamente, que essa política do escândalo, né, que é muito favorecida pelo ambiente digital e pela questão das pessoas poderem se comunicar diretamente umas com as outras via mídias sociais, ela não é benéfica, né? E ela não é benéfica porque ninguém constrói a sua imagem, a sua reputação em cima de fatos negativos, tá? Então, essa é uma questão também que faz parte da realidade, né, nossa hoje. Acho que muita gente vai ter conflitos éticos ao trabalhar, né, nesse mundo corporativo ou mesmo no mundo político, etc. e tal, quando um cliente, por exemplo, falar, olha, eu quero que fale a respeito disso, mesmo que isso seja negativo, porque eu quero que aquele chavão funcione. Falem bem, falem mal, mas falem de mim, porque aí eu me mantenho em alta visibilidade na mídia. Não é bem assim, né, gente? Então, aí a gente recorre às nossas aulas de ética, aí a gente recorre ao nosso papel extremamente estratégico e reflexivo para mostrar que essa estratégia de relações públicas negativas não é bacana, tá? Vou fazer uma menção aqui à Ari, que falou com vocês ontem, né, de ter RP como mentalidade, né? Muito se fala, a gente precisa apoiar a área de vendas, a gente precisa ajudar no faturamento, sim, a gente precisa, isso é fundamental, crucial, mas a gente precisa também incutir a cultura de relações públicas como mentalidade dentro da organização, né? A gente não vai conseguir vender se a gente não conseguir convencer as pessoas de que aquela marca é idônea, ela é positiva, de que ela tem qualidade, etc. e tal, né? Então, gosto dessa frase da área aqui, né? Vender é cada vez mais construção de relacionamento. E construir relacionamento faz parte da nossa essência. Concordo 100% com ela, né? Então, acho que a gente também tem esse papel de levar para dentro das organizações para as quais a gente trabalha essa coisa de ter relações públicas como mentalidade, de ter relacionamento como mentalidade. Outra questão, gente, que é fundamental nos dias de hoje é assumir posturas, assumir posicionamentos, levantar bandeiras, assumir causas, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma sorveteria, né, de uma fábrica de sorvetes, que é o Ben & Jerry,
E aqui eles estão no site deles, eles estão evidenciando questões com as quais eles se preocupam, ou seja, comércio justo, diversidade, né, não preconceito, justiça climática, promoção de paz e por aí vai. Então, a marca hoje ela tem que ter causa, né, para que as pessoas entendam a que veio aquela marca, né, qual é o propósito de fato daquela marca, e aí eu vou escolher se eu vou consumir ou não. Bom, falando aí desse mundo pós 4.0 que nós falamos lá no início, gente, nós estamos falando de um mundo também de internet das coisas. E esses objetos que estão conectados à internet, eles vão nos fornecer dados para tomada de decisão. Eu vou mostrar esse videozinho para vocês. Infelizmente, ele está todo em inglês e está sem legendas, mas prestem atenção nas imagens que vocês vão entender o que é essa internet das coisas e como é que ela impacta no nosso dia a dia, né? E o quanto isso já existe. Então, vamos lá. As you walk, your eyes process terabytes of information about the world around you. Your subconscious is constantly scanning for recognizable objects and locations to give you context and help you navigate. But if you close your eyes for a moment, you can only walk a few steps before your brain loses its context and forces you to stop. That's the world your smartphone lives in every day. It's a powerful computer, but it's completely blind. Last year, we introduced Estimote. Desculpa, gente, acho que eu apertei um botão sem querer aqui. Deixa eu ir de novo. Beacons to solve just that. They're small sensors that can be placed anywhere to provide context and microlocation to any smart device. Now, we're introducing Estimote stickers, tiny beacons with built-in accelerometers and temperature sensors. You can stick them to any of your favorite objects nearby. We call them Nearables. Using stickers in our rich SDK, you can build a new generation of amazing context-aware apps. For example, if you stick one to your bike, your phone can automatically track your routes, record where you left it, and even detect motion if someone moves it. Or, how about an app that can turn on an alarm clock only when you need it? You have a 9 a.m. meeting on your calendar, and thanks to the sticker, your phone knows that your context is still the bedroom, and since traffic is backed up, it wakes you up a few minutes early. What about when a customer picks up something they're interested in? Because the sticker can sense motion, they can be presented with relevant information about the color options, similar products, or specials. Then, at the end of the day, a store owner can see what products customers are interacting with most, and use that info to fine-tune promotions and sales, or make adjustments to the store layout. The potential applications are endless, even something as simple as an app that lets you know when you forget your bag when you leave a coffee shop. Join thousands of developers worldwide and build your own apps for Nearables. Order your sticker development kit today. Estimote. Reality matters. É claro que aqui, gente, eu tô falando de... Perdão, eu tô falando de... isso aqui é um vídeo de uma marca que vende essas tagzinhas, né, pra gente colocar nos objetos, para que a gente dê vida a esses objetos com conexão à internet, né? Mas olha o quanto isso é um relacionamento, né, daquele objeto com o consumidor. Então, se você colocar, por exemplo, num tênis numa loja, você vai saber quantas vezes as pessoas manipularam aquele tênis. Se um monte de gente pegou aquele tênis, você pode colocar numa posição mais privilegiada da loja. Você pode colocar na coleira do seu cachorro e saber quanto você andou com ele, se está suficiente, se não está. Você coloca num vasinho de planta e ela te avisa, entre aspas, né, de quanto em quanto tempo você tem que regá-la. Então, quer dizer, a internet das coisas, em tese, ela é benéfica para a gente, ela é vantajosa e ela muda a forma como a gente vai pensar o relacionamento, né? Nós vamos ter que fazer conteúdo para isso, né? A gente vai ter que ajudar, né, nesse sentido e ajudar na expressão de tudo isso também. Muito bem. Falando um pouquinho de inteligência artificial, gente, né? Isso necessariamente vai revolucionar o atendimento e o relacionamento entre as marcas e os usuários, e os consumidores e os clientes. Eu trouxe aqui um videozinho para vocês, em que foi um evento no Proxima, né, que é um evento que fala sobre comunicação e marketing, em que na época o diretor de marketing da IBM, que é o Mauro Segura, ele estava mostrando uma funcionalidade em que era possível dar vida para os objetos,
né, por meio de internet, e aí o consumidor consegue conversar com esses objetos. Então, você chega no supermercado, por exemplo, e pergunta para o pão, você tem glúten? Você engorda? Que receitas eu consigo fazer com você? E assim por diante, tá? Eu vou mostrar esse videozinho para vocês também. Gente, toda essa forma como esse produto vai se expressar, né, vai precisar de uma árvore de conteúdo, né, em que a gente pode ajudar nisso, porque a gente é especialista em relacionamento. Depois a gente pode vender essa pauta para a mídia tradicional, a gente pode vender essa ideia para os influenciadores digitais falarem a respeito disso, enfim, né, dá para a gente pensar e criar uma série de ações de comunicação e de relacionamento a partir desses avanços tecnológicos. Então vamos ver o videozinho. Imaginem vocês dentro de um supermercado, vocês apontaram para um pão de forma e vocês podem começar a fazer perguntas para aquele pão de forma, perguntas que vocês bem entenderem. Então, por exemplo, qual é a sua data de validade? A minha data de validade é 8 de junho de 2018. Você tem glúten? Eu tenho glúten. De que ingredientes você é feito? Eu sou feito de farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo de soja, glúten e sal. Desculpa, eu tô falhando um pouco porque eu tô fazendo via 4G, tá? Não tá pegando ar. Vamos lá, outra coisa. Se eu torrar você perde as propriedades nutritivas? Eu não entendi. Você pode tentar reformular a frase. Se eu torrar você perde as propriedades nutritivas? Ao torrar o pão, nenhum nutriente calórico é perdido. As quantidades de carboidratos, proteínas e lipídicos dos dois casos são as mesmas. Do pão para a torrada, não muda nada para quem quer emagrecer. Tem uma boa receita para fazer com você? Você quer uma receita doce ou salgada? Salgada. Que tal uma lasanha de pão de forma ou um bolo salgado? Eu posso ensinar como fazer. Incrível, né, gente? É claro que ainda tem esse aspecto robotizado, né? E que a gente consegue perfeitamente identificar que nós estamos falando com um robô, uma máquina, tá? Mas eu vou mostrar para vocês tanto se fala também dos assistentes de voz, né? A Siri, assistente da Amazon, né? Enfim, eu vou mostrar esse Google Assistant para vocês. Dificilmente a gente consegue identificar que se trata de um robô. Ou seja, isso também vai se sofisticar, isso vai evoluir, né, a ponto da gente não saber se a gente vai estar falando com uma máquina, com um robô, ou, de fato, com uma pessoa. Então, eu vou mostrar o videozinho para vocês. Aqui, gente, também tá todo em inglês, tá? Mas eu vou contextualizar. É uma demonstração num evento desse assistente de voz, e aí o robô, ele vai marcar um corte de cabelo para o seu cliente, né? Para quem ele trabalha, tá? E a outra pessoa que está do lado de lá no salão, que é a pessoa que está tomando os pedidos, que está organizando a tabela de horários, ela não faz a menor ideia de que ela está falando com um robô. E a coisa é tão sofisticada que é impossível de você perceber mesmo que você está falando com um robô. Tem até vícios de linguagem, né? Linguagem em função fática. Então, vamos assistir. As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you.
Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Incrível, né, gente? Para quem gosta desse tipo de assunto, eu recomendo uma série da HBO que se chama Years and Years. Né? Lá, o assistente de voz se chama Senhor. E eles pedem absolutamente tudo para o Senhor. Né? É muito futuro também. Né? E isso impacta na forma como a gente pensa a comunicação. Né? Por quê? Porque nós vamos ter uma máquina agora se relacionando com as pessoas. Né? Como é que a gente faz essa mediação, essa intermediação? Enfim, como é que a gente torna tudo isso vantajoso para a gente, não um problema? Muito bem. Outra coisa que a gente tem que ficar atento, gente, o tempo todo, às novas plataformas, aos novos formatos. A gente pode até se dar o luxo de não gostar, né? Eu ouço gente falando assim, mas eu não gosto de redes sociais, eu não quero ter perfil em redes sociais. Ok, mas você tem que entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes o teu cliente vai precisar disso, ou às vezes a tua marca ainda não está lá presente, mas ela não está presente oficialmente, mas ela está presente na boca dos usuários. Ela está presente nos desafios, né? Ou como é que você cria alguma atividade que faça com que as pessoas viralizem a tua marca naturalmente. Gente, o que o Léo Santana fez com aquela música dele, Contatinho, no TikTok, foi incrível. Ele simplesmente lançou o jingle por ali e as pessoas passaram a fazer dancinhas ali no TikTok com a hashtag Contatinho Challenge, né? E a música dele viralizou enormemente. Então, ele foi super inteligente nessa estratégia de divulgação da sua própria música. A gente viu também muitas lives, né, gente? Acho que vocês acabaram de participar de uma live. A live também pode ser uma estratégia de relações públicas, gente. Ela ao mesmo tempo em que ela dá uma boa exposição, né, para a marca, ela também pode ser parte de uma estratégia de relacionamento, parte de uma estratégia da marca se tornar influenciadora, mas dependendo da live também, ela pode trazer crises para a marca, como foi o caso das lives do Gustavo Lima, né, que acabaram expondo o cantor enormemente, né, em função das atitudes que ele teve ali, e acabaram gerando crises para ele. Mas, enfim, por que não gerar visibilidade, gerar boca a boca, né, para expor positivamente a marca? Como eu falei para vocês, gente, as pessoas, os consumidores têm uma expectativa imensa em relação às marcas, né? Então não basta a marca ela ser bacana, ela ter um bom produto, ela ter qualidade. Muitas vezes ela vai ter que ser uma marca social, uma marca preocupada com o seu contexto, uma marca que vai ajudar, que vai ter compromisso. Como aquele exemplo que eu mencionei da Ambev, né? Então, imagina, um consórcio de grandes marcas se uniu para construir uma fábrica de vacinas. Por quê? Porque se não tiver uma fábrica de vacina, nós não vamos sair dessa situação. Se nós não sairmos dessa situação, as pessoas não vão ter trabalho. Se as pessoas não têm trabalho, as pessoas não têm dinheiro. Se as pessoas não têm dinheiro, não tem consumo. Então, ou a marca, ou as organizações ajudam, né, para que a sociedade se reconstrua, se recomponha, ou nós não temos mais sociedade, né? Então, veja o papel fundante aí, o papel crucial das marcas, tá? Aí alguns exemplos aqui das marcas, né, nesse papel social. O Burger King, lá no início da pandemia, anunciou que ia doar parte da receita deles para o SUS, né? Vários concorrentes acabaram por unir forças em campanhas para que as pessoas tivessem benefícios, vantagens e conseguissem ficar bem em casa, né? Como foi o caso das operadoras de telefonia, que muitas vezes deram minutos de internet para as pessoas poderem trabalhar em suas próprias casas, né? A Coca-Cola, por exemplo, paralisou campanha publicitária e doou os valores das campanhas publicitárias
no combate ao coronavírus, né? Então, olha a mudança de chave, né? A marca, ela deixou de anunciar, deixou de aparecer para poder pegar essa verba e ajudar no combate à doença, porque do contrário, as pessoas, ninguém vai estar vivo ou ninguém vai ter dinheiro para consumir, né? Então, um novo papel. E aí, para caminhar para o final da minha apresentação, gente, eu entendo também que as marcas, elas têm um papel de influenciadoras digitais, né? Do mesmo jeito que os influenciadores têm esse papel de relacionamento e de influência junto às audiências, as marcas também podem exercer isso, né? Que marcas que estão fazendo isso de forma positiva? Magazine Luiza, por exemplo, tem no seu DNA a questão de usar o contexto como conteúdo, então, portanto, real time, fazer relacionamento muitíssimo bem, tanto que eles têm aqui a influenciadora artificial, que é a Lu, né, ou a Magalu, como muitos falam, abraçar causas, né? Então, isso faz com que a marca se torne uma influenciadora digital e uma referência no seu setor de atuação. Outro bom exemplo é a Netflix, né? Acho que todo mundo que gosta de mídias sociais e segue o perfil de Netflix nas redes sociais sabe que eles são uma referência em relacionamento e em posicionamentos, né? Então, na época que o George Floyd foi morto nos Estados Unidos, Netflix fez um post falando que não era só o George Floyd. Aqui no Brasil, tivemos casos também que eles tinham um compromisso, né, no mínimo, de mostrar a posição que eles tinham em relação a isso. Outro grande exemplo é a Nike. Gente, a Nike, ela não é de hoje que ela vem assumindo posicionamentos tanto políticos quanto levantar bandeiras com causas, né, principalmente a causa antirracista. Né? Então, um dos posts que eles fizeram nesse movimento Black Lives Matter foi: não finja que isso não é um problema na América, né? Não dá para tapar os olhos. Eles têm também o patrocínio de um jogador de futebol americano que sofreu racismo e que eles compraram a briga junto à NFL, né? E por aí vai, tá? Então, as marcas nesse papel hoje de comprarem essas questões para defender isso junto à sociedade. E aí, gente, efetivamente, para terminar minha fala, eu acho que nós temos novas demandas, né, para nós enquanto profissionais de RP. A primeira delas é o domínio dessa tecnicidade. Não estou dizendo, gente, que nós vamos ter que virar desenvolvedor ou que nós vamos ter que saber a respeito de toda rede social que sai, mas a gente tem que dominar esse universo, a gente tem que entender o que está acontecendo para trazer isso para dentro das nossas organizações, fazer leituras de ambiente para ver o que serve e o que não serve para a gente. Né? Outra coisa, nós vamos ter que cada vez mais olhar para esses funcionários conectados, tanto para entender se essas pessoas estão felizes dentro das organizações, quanto para contar com a representatividade deles, né, frente à sociedade, frente à opinião pública digital. Entender, gente, também como é que a mídia funciona. Não adianta mais soltar um press release para 400 veículos de comunicação e achar que aquilo vai gerar visibilidade, vai gerar mídia espontânea para a marca. Não vai. Nós vamos ter que entender o que cada um dos veículos de comunicação quer e produzir conteúdo customizado para cada um deles. Outra coisa que nós vamos ter que entender, gente, minimamente, como é que funciona o algoritmo. Né? Por que eu faço um post e eu não consigo atingir 100% da minha audiência? O que eu tenho que fazer para conseguir atingir 100% da minha audiência? Eu tenho que pagar? Né? Então, aí eu vou ter que me aliar a outras áreas que inicialmente não eram as nossas, como, por exemplo, entender um pouco de publicidade no ambiente digital. Tá? Uma coisa que eu falei também para vocês lá no início nós vamos ter que entender cada vez mais como é que a marca sobrevive a esse mar de dados, a esse mar de plataformas. Né? Então, é uma nova competência para a gente também. Como é que eu faço? O que eu faço com esse monte de dado que está sendo gerado pelos usuários? O que eu tenho que entender para poder transformar esse monte de dado em informação, em ações de relacionamento? Saber que comunicação cada vez mais vai estar pautada por previsão, né? Por conectividade, performance, interação. Muitas vezes eu vou ter que pagar para poder aparecer, né? Eu vou sempre ter em mente que tudo isso que eu faço, muitas vezes é experimentação, né? Eu vou testar se aquilo vai dar certo ou não. Eu vou pilotando, eu vou trocando o pneu do carro com ele andando, né? É um pouco angustiante, mas é uma das habilidades, das competências que talvez eu entenda que a gente tenha que ter daqui para frente. E aí, gente, uma mensagem que eu queria deixar aí para vocês nunca foi tão legal ser
nunca foi tão legal, nunca foi tão necessário, nunca teve tanto campo de atuação para ser relações públicas como nos dias de hoje. Quando eu me formei, era tudo mato, né? Não tinha essa variedade, essa diversidade que a gente tem hoje para atuar. Então, acho que é um excelente momento para a gente ser relações públicas. Espero que vocês tenham gostado. Depois da fala da Poli, eu fico à disposição para responder as dúvidas de vocês. De novo, agradeço a confiança aí pelo meu nome e desejo muito sucesso para todos vocês enquanto estudantes e profissionais de RP. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Aqui deixo os meus contatos. Bom, eu não sei se eu começo. Pode ser, Nath? O que tu acha? Pode, vai lá. Tranquilo. Vou pedir ajuda, então, para a Bia passar a apresentação. Essa ajuda é necessária para mim hoje, importante. Então, vou contar com a ajuda da Bia. Eu vou tentar ser um pouco mais rápida, talvez, nas minhas colocações, para que a gente possa ter um tempo de discutir, debater. Acho que realmente fica mais rico, até para interagir um pouquinho com as pessoas que estão nos vendo. Então, se eu correr um pouquinho, é justamente em função da necessidade, ou enfim, da possibilidade da gente poder interagir um pouquinho mais. Bia, eu acho que eu não estou vendo a apresentação, ela estava rolando, mas aí ela saiu. Tranquilo, isso aí, pode passar adiante. O meu foco vai retomar um pouquinho as colocações que a Carol começou, a apresentação dela e finalizou também, comentando sobre as direções, enfim, o direcionamento que a gente tem enquanto profissional e qual é esse perfil, essas competências que o RP tem que ter, então, para esse futuro e esse futuro que está aqui na nossa frente, na verdade. Então, tem algumas questões relacionadas a métricas, né, que a Carol mencionou, a questão de metodologia, que foi um pouco o que a área trouxe ontem. Então, independentemente da metodologia que vocês estiverem pensando, não importa muito bem qual metodologia seja, o importante é que vocês criem perspectivas de pensar estrategicamente a comunicação e a comunicação digital, porque é o foco de atuação realmente. Afinal de contas, a gente vai ver mais adiante que a gente está na era da comunicação, a tão falada era da comunicação. A questão da inteligência artificial, Big Data, tudo isso que a Carol já mencionou, também é um direcionamento muito importante, da qual a gente não está preparado, mas que a gente precisa se mobilizar para essas questões. A questão da era da pós-verdade, onde a gente tem fake news, deep news, dark news e por aí vai, né? Tem N nomenclaturas, e que a gente precisa também entender o quanto isso impacta o nosso trabalho de relações públicas, o quanto isso também tem a ver com a questão de gestão da marca, gestão de imagem, gestão de crise. E uma questão importante é a questão da automação. Então, a Carol trouxe ali um pouco uma observação mais geral, mais ampla ali, com cases de empresas que já estão trabalhando com automação da comunicação. O próprio caso ali do Pãozinho é uma questão de automação, né? E em RP a gente vai ter essa automação muito também pensado nesse saque, que vai ser muito além do 2.0 que a gente vê hoje com os bots. Então, os assistentes virtuais, eles também entram dessa perspectiva, ajudando as pessoas, e aí eu tenho também algumas indicações nas próximas apresentações ali minhas, justamente nessa questão da automação da comunicação voltada para RP. Os novos caminhos da gente, então, eles ultrapassam a questão da reputação, do posicionamento, da autoridade, de tudo aquilo que a gente já trabalha com relações públicas desde a base da nossa profissão, mas está baseado na análise de dados, na leitura desses dados, na informação baseada em dados de pesquisa e estratégia baseada também no comportamento e na plataforma. A gente vê hoje em dia que o comportamento do usuário, ele vai nos levar e nos direcionar na forma como as empresas podem, nas organizações podem atuar, e também a própria plataforma. Cada plataforma hoje, ela vai tendencionar uma certa linguagem provocativa e que a gente tem que surfar nessa onda. Não adianta a gente ficar muito de fora. E aí são esses novos caminhos, então, além de todos os outros caminhos que a gente já tem tradicionalmente na nossa área.
Pode passar, Bia. Então é isso, a gente tem uma necessidade de novas competências, a aplicação de modelo SaaS, a comunicação. O que é esse modelo SaaS? Quem é meu aluno que estiver por aí já sabe o que é esse modelo SaaS. Na verdade, é um modelo do qual a empresa ela entrega um serviço com qualidade, com custo baixo. Então, o Spotify, Netflix, Amazon Prime trabalham com esse modelo SaaS, que é entrega de conteúdo de qualidade com custo baixo, que vai captar, né, e trazer para a base de relacionamento de uma empresa essa questão, né, de engajamento e fidelização, muito também em função do valor atrativo e, bom, né, isso aí é um risco que eu estou trazendo, mas eu indico que esse modelo SaaS pode ser aplicado à comunicação também, não só uma questão de modelo de negócio, mas um modelo de comunicação, da qual a gente pode vender o nosso trabalho com esse modelo SaaS. Por quê? Hoje em dia a gente sabe que as empresas elas não querem pagar um FII tão alto para pessoas que fazem trabalho de comunicação. O salário base também não é muito alto, os estágios não têm um valor extremamente alto também, mas se a gente transforma no modelo SaaS, não que a gente vá baixar o nosso preço, como no caso, sei lá, da Amazon Prime, que é menos de 10 pilas, dependendo do que tu paga ali, Netflix, tu paga super barato também. Não é bem essa a proposta, mas é a proposta da gente entender todo o modelo SaaS, o que ele quer dizer, né, com essa questão da entrega, de realmente ter projetos onde a gente vai trazer campanhas muito bem direcionadas e amarrar muito bem para fidelizar também o nosso cliente, a empresa que a gente trabalha, ou enfim, as pessoas que vão se utilizar do nosso serviço, porque cada vez mais a gente vai ter menos empresas para trabalhar, mas ao mesmo tempo vão ter mais profissionais habilitados para trabalhar com comunicação. Então, como essa conta não fecha, a gente vai ter a possibilidade de extrapolar esse campo, sendo atrativo, sendo competitivo, através de um negócio próprio, e que aí a gente pode discorrer em cima disso. Então, é uma aposta que eu faço, é o modelo SaaS. Pesquisem um pouquinho sobre o que isso quer dizer, o que é esse modelo, porque é muito mais do que só essa questão de custo baixo. É um modelo como um startup, mais ou menos, mas tem umas perspectivas mais agressivas também em relação ao mercado. Curadoria, muito importante a gente relembrar, pode ir passando devagarinho, Bia, quando são pequenininhos assim. Outra indicação, então, para esse ERP do futuro é a questão da narrativa transmídia, cada vez mais, né, essa triangulação entre uma narrativa transmídia, uma narrativa multimídia e o always on, afinal de contas, hoje em dia a gente já é always on, nosso celular está sempre com a gente, nossos dispositivos estão sempre ligados, a internet está sempre aí, então a gente vai ter também um ERP mais always on. A questão da gamificação também é extremamente importante, como o processo de atualização das relações públicas, que a gente vai ver um pouquinho amanhã, essa provocação desse universo da gamificação para organizações. Inbound, como a Ari mencionou ontem, a questão da jornada do cliente, para a gente entender essa régua de relacionamento, onde o cliente está, dependendo da área de atuação da gente, a gente consegue ir desde antes dele ser nosso prospect, até quando ele é um cliente fidelizado, a gente consegue mensurar e fazer ações de comunicação para todo esse perfil e essa jornada do cliente. Funil de vendas também, então tudo isso é uma provocação de atualização um pouco desse plano de comunicação que a gente tanto fala, que a Ari também trouxe ontem como sendo um modelo que a gente precisa revisitar e trazer para dentro desse plano de comunicação novas estratégias quando a gente vai pensar em projetos de comunicação. Então, a gente pode se utilizar, sim, de estratégias de marketing para dentro de RP para atualizar um pouquinho a nossa área e trazer essa linguagem um pouquinho mais para o que é a necessidade de mercado. Aqui eu trago um pouquinho sobre a questão da gente entender que, eu não vou passar muito esse slide, mas a ideia aqui é entender que os storytellings são interessantes, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que para que a gente traga uma ótima experiência de relações públicas, cada vez mais a gente tem que pensar
que a gente também está incorporado na questão do negócio, não é só mais comunicação. A gente vê isso por uma questão de mercado, de necessidade do que o mercado nos procura. O que eu comento com os alunos é que a gente está sendo necessitado e solicitado para resolver problemas complexos de uma empresa, e não necessariamente apenas problemas de comunicação. E isso a gente tem que também tentar desenhar o que é nosso papel e o que não é, mas ao mesmo tempo não descartar que a gente tem que enxergar a empresa de uma maneira macro, como a gente já faz, mas entendendo que se a gente tem que absorver questões que são específicas de outra área, como a questão do funil de vendas ou de uma regra de relacionamento, que a gente traga isso para a nossa realidade, porque isso fortalece bastante um laço de relacionamento. E é para isso que a gente está aqui atuando. Outra questão importante e que a gente precisa se inteirar na nossa área é a questão do omnichannel, que é essa convergência de on e off, de comunicação on e off. Não existe mais esse on e off, na verdade, a comunicação ela é always on, então a gente tem que estar preparado para todos os canais, assim como a gente também tem que pensar que relações públicas, pode passar, Bia, que relações públicas está atuando dentro de uma perspectiva de comunicação 360, e isso aí, na verdade, já é uma ideia lá desde a CUNCH, de pensar nessa convergência entre a comunicação organizacional, a comunicação institucional, a comunicação interna e mercadológica, como sendo, de fato, algo que vai diferenciar a gente e o nosso papel. Aqui eu trago uma provocação bem interessante. A Carol falou uma coisa que me marcou e que puxou para esse meu slide agora de uma maneira um pouquinho diferenciada para a gente refletir. Ela comentou que não é a de agora, mas enfim, nunca foi tão necessário a atividade de relações públicas atualmente. A gente realmente é importante, requisitado e que a gente deve estar na linha de frente da comunicação. Ao mesmo tempo, pesquisas indicam, de uma forma geral, não estou falando só aqui no Brasil, mas de uma maneira mais geral, que os nativos digitais, eles consideram relações públicas uma disciplina analógica. Se eles consideram uma disciplina analógica, eu posso fazer, então, uma analogia, perdão, pela repetição da palavra, mas uma analogia de que se essas pessoas acham o RP uma disciplina analógica, elas enxergam relações públicas como uma área analógica. E aí, como é que a gente pode mudar isso? Porque o mindset das pessoas é que a gente ficou um pouquinho para trás. Jornalismo ele tem as suas atualizações, muito em função do comportamento também do commodity de notícia. Publicidade está sempre se reinventando, afinal de contas, é muito fluido a questão de publicizar um produto ou um serviço, então está sempre tendo que ter essa transformação de informações, conteúdos, e em relações públicas a gente está sempre ali sendo visto como algo ainda que não chegou no século XXI. Isso é bem sério, assim, da gente refletir do porquê que a gente é visto ainda dessa maneira tão analógica. Será que algum comportamento nosso está indicando isso? E aí a minha provocação acredito que seja justamente por essa questão da gente ter que mudar essa nossa linguagem e perceber que sim, a gente precisa se utilizar de outras áreas, dentro da indústria criativa, inclusive, para sim beber da fonte e se reinventar um pouquinho, fazendo o que a gente sempre faz, porque na verdade, sim, nunca foi tão necessário ter relações públicas, afinal de contas, tudo que as empresas estão fazendo agora na pandemia é relacionamento, então a gente está vendo as pessoas repetindo scripts que já são nossos, que a gente já faz desde sempre, que a nossa área atua desde sempre, e isso é tido como novidade de mercado. E para nós não é. Mas, ao mesmo tempo, alguma questão de linguagem, a gente tem que ajustar essa modulação justamente para a gente poder chegar, então, a um patamar mais atual, com a nova roupagem, digamos assim. E, para isso, a gente tem que trazer a questão da experiência. A experiência, não estou falando só do profissional, mas uma experiência em termos do que a gente vai entregar para o público, porque, afinal de contas, a experiência hoje em dia ela é extremamente importante em termos de entregas de relacionamento, e uma questão mais de empatia também em relação ao público e à empresa que se trabalha, para a gente poder entender que, na nossa profissão, cada vez mais a gente tem que
convergir, para a empatia, para que a gente possa se atualizar também e trazer o relacionamento bem para o nosso ladinho. O perfil, então, desse profissional é que ele seja cada vez mais estrategista, mais flexível, mais planejador, seja o instrumento que ele vai usar para planejar, e mais conectivo, no sentido de se conectar com demais áreas. Ontem, na fala da área, ela comentava muito sobre o fato dela ter parceiros que não eram da área da comunicação. Ela até comentou, eu tenho um parceiro que é engenheiro que me ajuda a fazer BI, né, que é o Business Intelligence, que é fazer leitura um pouco das métricas de resultados de uma empresa. E sim, a gente tem que se cercar de pessoas que são nossos parceiros e que tragam conhecimentos dos quais a gente ainda não entende, para que a gente possa trazer um respiro para a área e também essa atualização necessária de mercado e também saber pedir melhor para outras áreas que são diferentemente pensadas daquele nicho assim de comunicação integrada apenas, né? Porque a comunicação integrada ela vai se espalhar para outras áreas que vão se integrando e se acoplando ali às nossas necessidades enquanto relações públicas. Então é uma mudança de mentalidade da gente como profissional e ser muito mais aberto para o novo e para o diferente. Pode passar, Bia. Para isso, a gente também teve o isolamento social como catalisador dessa transformação emergente, então veio muito importante e muito em boa hora essa transformação, vejo, porque forçou, de certa maneira, as questões se transformarem muito mais e a gente não ficar esperando acontecer. E aí, para isso, a gente tem os aplicativos, à nossa volta, a gente tem a questão da internet, que ela é neutra, e a gente tem que fazer essa leitura, entendendo que ela por si só é neutra, mas as pessoas que estão ali, os públicos e as organizações não são, e por isso a questão da empatia, da gente perceber que a internet por si só, ela não vai trazer indícios, o que vai trazer indícios são os aplicativos, o que vai trazer transformações são as pessoas. Aqui eu trago um casezinho do Vanish, que fez um challenge aí, né, como a Carol já tinha falado. Vamos ver se roda certinho, Bia. Que o cloro paga o mal que ele te fez. É hoje que o cloro paga o mal que ele te fez. Tira a mancha, ok. Rende muito, ok. Sem estragar, ok. Seu lookinho tá ok. Lava com gelzão, que o cloro não tem vez. Lava com gelzão, que o cloro não tem vez. Esse videozinho é bem rápido, na verdade, entra muito nessa questão de perspectiva de adaptação da linguagem conforme o local de atuação. Então, a plataforma hoje que está mais em crescimento em relação da pandemia, fora o Zoom. O Zoom também é um aplicativo que cresceu, não sei, 300% nessa pandemia, mas a gente também tem o TikTok como sendo o grande centro das atenções em termos, pode deixar aí, Bia, em termos de plataforma, pode deixar isso. Em termos de plataforma de relacionamento e rede social entre as pessoas, então o TikTok ele tem trazido muito isso e de fato, hoje também um nicho de atuação para relações públicas. As marcas estão ali dentro. Então, quando começou a pandemia, os zoológicos entraram ali dentro para poder fazer tour virtual. Os museus começaram a entrar dentro do TikTok para também trazer essa atualização em relação à sua, enfim, à sua área. Então, também era interessante perceber que locais que eram proibidos dentro de museu, por exemplo, conseguiam ser acessados por um tour virtual dentro do aplicativo, né, dentro da plataforma. Então, isso também nos mostra que a gente precisa entender esses novos comportamentos das plataformas e do usuário e surfar na onda também. Claro que a gente tem que entender que se isso é importante e é estratégico para dentro da marca que a gente está atuando e se vale a pena a gente fazer esse esforço. Mas as marcas já estão começando a entender isso. A Vanish ali mostra, então, um challenge do funk do Rosão, que é o Vanish Challenge, que também tem essa pegada de tentar mimetizar, né, tornar meme algo que é tão usual quanto música, quanto dança, quanto funk, e uma influencer, então, para trazer um pouquinho. Então, tem várias influencers dançando esse challengezinho ali,
e as marcas estão começando a se comportar. Então, eu tenho observado bastante que as empresas e as cidades, inclusive, estão se relacionando com as pessoas dentro do TikTok. Então, Nova York tem muitos usuários dentro do TikTok, as pessoas interagem com a cidade é uma persona. Las Vegas já trabalha com essa questão de persona há muito tempo, e a gente tem que aprender com esses aplicativos e essas empresas, a como a gente também pode atualizar isso e trazer essa essência um pouquinho para cada empresa que a gente trabalha. Não me pareceu ruim trazer essa questão do controle parental, afinal de contas, muitos desses aplicativos que existem hoje, eles são considerados nocivos e difíceis de controlar para o público adolescente, que também pode ser um público de atuação dentro da empresa que a gente trabalha. Então, é importante a gente entender que a gente tem que ajudar na educação também do público. É talvez um papel de atuação nosso que a gente precisa também colocar em o primeiro passo para a gente, é a questão da educação do usuário. Afinal de contas, o controle parental, ele existe no mundo físico. Por que ele ainda é pouco utilizado no contexto organizacional, no ambiente digital? O que faz a gente não levar essa perspectiva? Porque se tu está na rua e tu percebe que existe alguma questão inadequada na presença de crianças ou adolescentes, aquilo ali desperta em nós um sentimento de que a gente precisa proteger e preservar aquela criança e aquele adolescente. No na questão do Marco Civil da Internet, isso também é colocado de certa forma para que a gente possa preservar esse público, preservar as pessoas e fazer uma questão de acessibilidade na internet extremamente cuidadosa. E a gente esquece disso, às vezes, quando a gente está produzindo um conteúdo. Então, esse controle parental é importante porque os aplicativos não têm total controle das pessoas que estão usando, não tem total controle se as pessoas preenchem lá as informações e ela é maior de idade ou não para consumir. Assim como no mundo físico, às vezes não dá para controlar a cena que a gente vai ver, aquilo que a gente vai chegar a ter acesso. Na mesma questão, a internet pode acontecer isso também. Por isso que é importante a gente pensar em educar a população para esse controle parental muito mais efetivo do que existe hoje, assim, porque as crianças, elas são impactadas, os adolescentes são extremamente impactados. O Likee, por exemplo, que é um aplicativo agora também de relacionamento, para mim ele é um dos extremamente difíceis e problemáticos em termos de atuação, de relacionamento, se a gente for pensar que a gente é RP, porque tu nem se cadastra, tu baixa o aplicativo, imediatamente tu é colocado dentro da plataforma sem um cadastro prévio e sendo colocado a conteúdo sem filtro. E isso é difícil da gente pensar, e o quanto as pessoas também podem ser impactadas com conteúdos que vêm dali, sem nenhuma mediação. E essa questão de mediação é muito questão de relacionamento. Pode passar, Bia. Para isso também a gente tem, então, a questão cada vez mais dessa necessidade da gente pensar numa segurança digital, e para isso a gente tem que também educar as empresas. Se por um lado a gente tem que educar o público, a gente também tem que educar as empresas que a gente trabalha. Aí eu trago uma notícia aqui bem simples, bem rápida, acho que foi ontem ou antes de ontem, enfim, foi bem recente, esse desenvolvimento de redes quânticas, porque já existem computadores quânticos, mas as redes quânticas, elas estão em pesquisa, enfim, e o que impacta nessa rede quântica para nós é justamente a questão da segurança digital, que vai ajudar a gente a trabalhar de fato, pensando em todos os aspectos negativos que podem vir com esse crescimento a larga escala da internet. Pode passar, Bia. Aqui eu trago também outro exemplo legal para a gente ter só essa reflexão em termos de uma atualização dessas relações públicas 4.0, é o contexto de TV social, que está chegando de fato muito mais à nossa realidade. Então a gente tem uma TV gratuita interativa, que é a Soul TV, e ela entra muito nessa experimentação, onde tem os pilares do contexto de uma narrativa de TV convencional, como a gente conhece, com uma lógica mais digital, com um crescimento de T-commerce, que é esse TV commerce, que as
Smart TVs, que a gente tem há um tempinho em casa, elas tinham essa tentativa. A Globo, uma época, tentou fazer isso, de tentar vender marcas em seus conteúdos. Quando a gente clicava ali no botãozinho de Smart TV, tinha uma parte que simulava, então, que tu podia ter acesso a visualizar as marcas, e agora a ideia é que tu possa comprar com a tua televisão. E para isso, as marcas têm que estar preparadas com a questão de relacionamento com os públicos ali também. É mais um nicho de atuação que a gente pode ter, não é só a questão das redes sociais, mas até na questão da TV social também, muito mais do que os streamings, porque os streamings também já trazem para nós essa perspectiva, mas a TV ela tem a questão do e-commerce, e para o e-commerce tem que estar preparada toda a questão do relacionamento, e para isso a gente está aqui, para se capacitar. Aqui eu trago a ideia de acessibilidade e alcance, afinal de contas a gente está na área da comunicação. Antes, quando eu estava fazendo meu doutorado, por exemplo, a gente pensava muito e refletia sobre o fato de que a internet não é para todos. Ela vai continuar não sendo para todos, mas agora isso forçou que as pessoas tenham acesso e se comuniquem através dela, e a gente, infelizmente, tem que desconsiderar, de certa maneira, esse não acesso para todos e também se colocar nesse ambiente, apesar de que a gente sabe que vai ter públicos que vão ficar de fora. E por isso, a questão da comunicação 360 e omnichannel, ou seja, on e offline, sem essa distinção, sem esse pensamento que tem que ser aqui só no digital, aqui só no físico, e fazer essa separação. Isso tem que ser muito mais integrado. Adaptação, então, à internet das coisas. Eu trago aqui também um exemplo do judiciário no Brasil, que vai trazer essa inteligência artificial muito mais para próximo. Eu tenho exemplos, assim, bem plausíveis dessa internet das coisas em relação aos gadgets que a gente tem em casa. Então, sei lá, tudo que a gente tem ali, o próprio assistente virtual do nosso celular, é uma internet das coisas que vai nos ajudar cada vez mais, mas quem é que pode treinar e ajudar essa internet das coisas? Pode passar, Bia. Quem vai treinar são pessoas de comunicação e que seja a gente. Um exemplo disso, então, é o assistente virtual, o Watson, que é da IBM, que apoia o Burger King, então, na comunicação com os colaboradores. E quem é que faz isso? É um nicho de atuação que a gente pode trazer. É realmente trabalhar nesse treinamento de bots, é treinar realmente esses assistentes virtuais, é estar atento para essas plataformas, essas inteligências artificiais e a internet das coisas como um nicho de relacionamento entre públicos e organização, e aí a gente está também fazendo um respiro para nossa área. Pode passar, Bia. Aqui é só um exemplo, o Boticário, que lançou um reality de maquiagem digital, como também uma forma de se aproximar dos públicos. O Zoom, que chegou ao Google Nest. Google Nest é uma espécie de tablet do Google para fazer essa interação e essa integração entre suportes. Então, a pessoa ela pode participar de um meeting, né, de uma reunião do Zoom, não só pelo celular, não só pelo computador, mas agora também pelo Google Nest, pelo Amazon Echo, que é também uma espécie de tablet, para justamente ter essa integração entre suportes eu estou trazendo aqui como os gadgets mesmo que a gente tem, né? E isso faz com que a gente também tenha um outro olhar de relacionamento. Aqui eu trago um cone de experiência em relação à experiência do usuário, de fato, e o quanto essa experiência é um nicho de atuação muito importante para a comunicação e para relações públicas daqui por diante. É a questão da experiência levada a uma máxima potência, porque aqui a gente tem na base a experiência mais do concreto, experiências ensinadas, até o mais abstrato, que é o que a gente vai tentando também galgar, e fazendo esse equilíbrio ali e tendo todo esse escopo, enfim, e essa régua ali de cores, e esse cone de experiências para trabalhar. E a experiência, ela vai sendo cada vez mais também sinestésica, ou seja, a gente não sente mais as coisas apenas pelos 5 sentidos, mas por outros sentidos, que é a questão da memória, da experiência, a questão afetiva, os laços, o capital social, tudo isso interagindo na questão do relacionamento.
Para isso, então, eu trago, para finalizar a minha ideia, que a gente está numa perspectiva de andamento de uma sociedade mais metafísica, ou seja, uma sociedade onde a gente não precisa estar fisicamente juntos, mas que a questão do sentido da experiência é levado como um valor, de fato, e que a gente não precisa da experiência apenas física para que a comunicação e relacionamento aconteça. Pode passar, Bia. Mas a gente está numa cultura da presença, onde todo mundo é ubíquo, ou seja, está em todos os lugares, em todo momento, para todas as pessoas. Pode passar, que é o último slide meu, então, tentei ser bem rapidinha. Bia? A minha dica, então, que é a dica que eu sempre dou em aula para quem é meu aluno, leia muito, bastante, estude, pesquisa, ter referência realmente faz importância para a nossa área, a gente poder pesquisar muito, entender os assuntos, ser curioso, para que a gente possa ter uma ótima atuação em comunicação e em RP. É isso, gente. Desculpa se foi muito rapidinha, mas é para dar tempo da gente pelo menos ter um pouco de interação com todo mundo aí do outro lado. Valeu. Então tá, obrigada Carolina, obrigada Poli. Pessoal, eu quero reforçar apenas com vocês sobre a importância do preenchimento da ata de presença, tá? É essa ata, a assinatura dessa ata que vai garantir o certificado para todo mundo e aí depois da posterior comprovação das horas. Vamos então à rodada de perguntas. Eu tenho uma aqui para Carolina, de anônimo. Qual o perfil do RP do futuro? Nossa, acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas assim, acredito que como a gente se tornou extremamente necessário e não dá para a gente também dominar absolutamente todas as tecnologias o tempo todo, eu acho que o perfil do profissional do futuro é aquele cara que vai conseguir fazer leituras do ambiente complexo e trazer isso para a realidade da organização que ele trabalha. Então, é um cara que vai entender, que vai olhar para a organização dele, que vai olhar para os públicos de interesse daquela organização, o que está acontecendo no contexto, e esse cara vai ser capaz, essa pessoa, essa menina, enfim, né, vai ser capaz de entender se aquilo cabe para aquela organização. Então, é alguém extremamente estrategista, extremamente. Né? Então, por exemplo, a gente trabalha hoje numa organização X, eu tenho que olhar para o ambiente e falar, o que está acontecendo? Bom, está acontecendo, eu tenho memes, eu tenho TikTok, eu tenho Instagram, eu tenho... enfim, eu tenho necessidade de diversidade, sustentabilidade, etc. e tal. O que de tudo isso faz sentido para a minha organização? Me ajuda na construção da imagem e da reputação da minha organização. Sem deixar de lado uma coisa que é, na minha opinião, essencial para o profissional de relações públicas, que é a questão de ter um planejamento estratégico. Então, é alguém extremamente estratégico. É alguém que consiga sentar no C-level, né, no nível do CEO e do CMO e do CFO e do COO, etc. e tal, e consiga dialogar com essas pessoas, mostrando a necessidade da comunicação e o retorno que a comunicação pode dar. Essa é uma coisa, gente, que sempre me incomodou muito, o fato da gente achar que a gente não tem nada a ver com exatas. O fato da gente torcer o nariz para exatas, né? Mas a gente tem que provar o resultado daquilo que a gente faz. Então, assim, investir o X em comunicação, qual é o retorno? Qual é o retorno em termos de imagem? Qual é o retorno em termos de reputação? Qual é o impacto que eu dou na área de vendas, né? A partir das minhas ações de comunicação. Então, resumindo, é o cara planejador, é o cara estratégico e é o cara que consegue provar retorno sobre investimento. Sim, a comunicação hoje tem que ser mensurável. Vamos para a próxima. É melhor uma marca ser social ou trazer engajamento?
Vou eu respondendo, Poli? Como é que você quer fazer? A gente pode, vamos fazer assim, tu fala um pouquinho, de repente eu falo, interfiro um pouquinho, não sei. Só se for direcionado, daí, né, a gente vê. Eu acho que a marca pode ser as duas coisas, ela pode ser social e gerar engajamento, né? Então, é o que a gente viu acontecer com boa parte das grandes marcas. Elas tiveram posturas de serem sociais e ambientalmente responsáveis e ainda assim conseguiram gerar engajamento. Eu acho que Magazine Luiza é um baita exemplo, Netflix é outro baita exemplo, né? Então, a gente tem organizações que entenderam que vão ter que interferir no ambiente que estão presentes, mas, ao mesmo tempo, podem gerar conteúdo interessante e que engaje os seus usuários, os seus públicos de interesse, os seus seguidores e assim por diante. Eu entendo que a gente não precisa escolher entre um caminho e outro. Acho que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Acho que como é uma questão da era mais da experiência também, né, que eu comentei que é a era da comunicação, mas também é a era da experiência, o engajamento ele anda muito junto com o social, porque os públicos andam também muito mais socialmente responsáveis, e se a empresa ela destoa o discurso dela com a prática em relação à questão mais social, ou de responsabilidade social, ou do meio ambiente, ou alguma coisa que vá, né, ao cerne das questões, ou seja racista, homofóbica, ou traga algum tipo de discurso que seja não condizente com o que as pessoas hoje em dia querem ver, as pessoas vão perceber, vão se engajar negativamente com essa marca ou vão cancelar ela, né? A questão da cultura do cancelamento hoje em dia. Mas você é bem provocadora. Eu também concordo que não dá para escolher, mas se eu tivesse que escolher, eu apostaria muito mais no social, porque o engajamento ele vem junto. Naturalmente. Uma colega nossa, Sandrine, pergunta: sabemos que a comunicação foi uma das áreas que mais cresceram na pandemia. Consequentemente, houve o crescimento da procura dos mesmos. Qual seria a principal característica que devemos trabalhar, ou até mesmo temos já, que possam nos destacar no mercado de trabalho? E também, se acham interessante nós explorarmos mais as redes sociais e usá-las como divulgação do nosso próprio trabalho, o que fazemos, quem somos. Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas quais são as nossas competências e habilidades? Olha, eu acho que pelo fato da gente ser um profissional que lida com estratégia de comunicação, a gente tem que saber vender isso. Eu acho que os profissionais que estão conseguindo fazer isso têm aparecido com destaque e têm sido convocados. Tem uma profissional de RP que é super jovem, que é a Amanda Takasik, que inclusive ela faz parte do movimento Todo Mundo Precisa de um RP, né, junto com o Guilherme Alf, que eu acredito que vocês devam conhecer e tudo mais. Ela, por exemplo, agora, ela está numa toada de produção de conteúdo para dar dicas para as pessoas de como fazer um conteúdo criativo, que é aquilo que ela sabe fazer. Né? E aí ela se destaca com isso. Então, acho que respondendo a Sandrine, acho que a gente tem sim que explorar as nossas melhores habilidades e competências, aquilo que a gente sabe fazer bem. Por que não a gente divulgar os nossos próprios cases, falar como é que a gente fez, que resultados a gente obteve, né? Eu acho que é hora da gente colocar a cara para ter mais visibilidade. Afinal, tem um monte de organização que precisa do trabalho que a gente sabe fazer e muitas vezes não sabe a quem recorrer. Né? A gente também tem, a gente achando que só vai ter espaço em grandes organizações, a gente tem um mercado gigantesco de pequenas e médias empresas que precisam sim de comunicação, mas muitas vezes não sabem como nos utilizar, como nos contratar, né? Então, uma vez me falaram, como é que a gente presta serviço para empresa pequena? De repente, você monta um pool de pequenas empresas e presta um serviço que é um pacotão para todo mundo ali, porque aí você vai conseguir ser bem remunerado por meio desse pool, você consegue dar atendimento para essas organizações, você traça estratégias para essas organizações, né? Quem trabalha muito dessa forma são as startups.
As startups, elas se reúnem muitas vezes fisicamente num ambiente, né, num ambiente físico, e contratam serviços. Então, contrata serviço de contador, contrata serviço de comunicação, né, de relações públicas, porque aí não pesa para ninguém, e o profissional, ou a agência, a empresa que dá atendimento para aquilo, consegue prestar esse serviço para esse grupo, né? Mas eu acho que muitas vezes a gente precisa saber falar o que a gente sabe fazer, né? Porque é para despertar essa demanda, essa necessidade das organizações. Acho que é uma boa característica também, eu coloquei lá na minha última parte da apresentação justamente essa questão de ser curioso, de ser, né, alguém que vai destacar aquilo que tem de melhor dentro da sua habilidade. Eu acho que também é ser observador. A gente de comunicação gosta muito de falar, tem essa habilidade muito destacada, mas a gente talvez precise ser um pouquinho mais observador, observar o mercado, porque para se destacar no mercado, a gente tem que entender para onde que ele está indo. E aí, para isso, a gente tem que parar um pouquinho, recuar às vezes e observar. E é algo que a gente pouco faz, pela questão até do tempo. Então, sei lá, ela perguntou características que a gente deve trabalhar para a gente se destacar. Eu acho que é isso, é ter segurança no que a gente faz, é pesquisar bastante, é ser estrategista e planejar com carinho, mas talvez ser um pouco observador para ver tendência. E aí, a gente surfa na onda e não de uma forma leviana, mas com qualidade, entendendo para onde que as pessoas querem que a gente também vá e consiga se destacar, ou pelo menos se consolidar no mercado e estar ali atuando legal. Eu super concordo, Poli. Acho que a gente tem que sempre estar um passo à frente, né, do que está acontecendo, até para poder falar isso para um cliente, né? Eu faço muito diagnóstico, estudo de tendências para os meus clientes na consultoria. Então, às vezes, o cliente nem participa daquela novidade ainda, daquela plataforma ainda, mas eu já estou mostrando para ele o que está acontecendo e qual, de repente, qual é o destino que aquilo vai ter e se ele precisa entrar. Né? Outro dia eu estava conversando com uma cliente minha e ela falou assim, mas eu ainda não estou no TikTok e tudo mais. Falei assim, olha, mas qual que é teu público? Ela tem um nicho de público teen ali, adolescentes. Falei, esse nicho já está bastante presente ali e usa o TikTok para educação, para diversão, entretenimento, etc. Você pode não estar ali ainda, mas fique atenta ao que está acontecendo ali, porque pode ser uma oportunidade futura para você se relacionar com esse público. Então, acho que eu concordo muito com você, Poli, acho que a gente tem que estar um passo adiante, observando o que está acontecendo. Até tem empresas, até pequenas, enfim, eu tenho uma aluna que eu estava olhando o trabalho dela hoje com mais atenção, assim, ela está fazendo análise de uma empresa de psicologia chamada Eureka, aqui de Porto Alegre. Eles são bem legais, assim, e eles têm um trabalho de comunicação incrível, assim, é um banho de como a gente tem que pensar a comunicação nessa questão mais 360, assim. Então, eles estão em várias plataformas e eles trabalham com um commodity extremamente difícil, eu acho, que eles fazem terapia, né? Eles são psicólogos e trabalham com a mente humana, eles estão tentando ver, enfim, tendências mil de como trabalhar com esse público, e eles têm muito essa questão, assim, de estarem à frente, assim, são muito vanguarda. Então, eles trabalham no TikTok, eles fazem videozinhos, brincando, dizendo, você sabe o que é um relacionamento tóxico? Ou será que a amizade que você tem leva você para um lugar legal? Dicas e coisas para que as pessoas possam entender que eles não estão ali só para vender, né, uma sessão de terapia, mas que as pessoas possam enxergar eles como um local legal e que, de certa forma, traz a questão da educação junto com o trabalho deles. Tem uma assinatura de livros que são interessantes para qualquer tipo de pessoa. Então, eles trabalham muito bem os nichos de público deles, justamente porque eles observam muito bem, são pessoas extremamente inteligentes e que têm essa questão de modelo de negócio SaaS. Por isso que eu digo que na comunicação talvez isso também funcione, que é trazer para uma realidade
mais próxima das pessoas, desmistificando a área deles e com preço que dá para acessar, sabe? Isso. Fabiano pergunta: na apresentação de ontem, a Ariane previu que, em um futuro bem próximo, haverá uma transição do marketing de influência para personagens e conteúdos mais densos, mais técnicos. A escolha por micro ou nano influenciadores pode acelerar esse processo? Tem uma corrente de pessoas, né, de pensadores e tal, que diz que o marketing de influência, como a gente vivencia hoje, né, com celebridades e os mega influenciadores, ele tem data para acabar, porque as pessoas vão se saturar desse tipo de conteúdo. Sinceramente, não sei se isso é num futuro próximo, né? Eu acho que a questão dos influenciadores que são experts, especialistas, que têm um profundo conhecimento a respeito de uma temática, tem super espaço, um baita espaço, e que faz muito sentido nessa questão do marketing de influência, né? Então, são as pessoas que dominam determinados assuntos, determinadas técnicas, determinados segmentos, e são influenciadores por isso. Se a gente olhar para o início do marketing de influência, lá no início de 2010, 2008, por aí, né, quando essa coisa começou a tomar corpo, era exatamente isso. A gente lidava com esses influenciadores super específicos, né, e que tinham um domínio desses assuntos. Eu não sei exatamente o que a Ari falou, mas eu acredito muito no sucesso e no êxito desse tipo de influenciadores, dos micro, nano influenciadores e dos influenciadores que dominam um determinado conteúdo. Agora, uma coisa que tem aparecido bastante também nos últimos tempos são os everyday influencers, né? Os influenciadores do dia a dia. Ou seja, eu, vocês, né? Que são pessoas, todo mundo tem uma opinião e defende um determinado ponto de vista, ou a gente domina um determinado tipo de assunto. Isso faz sentido para a organização que a gente trabalha, isso faz sentido para o grupo de amigos do qual a gente faz parte, para as nossas redes sociais, literalmente, não redes sociais online, né, não as mídias sociais, mas as nossas redes de contato. Então, eu também acredito muito nisso, né, em que a gente, pessoa comum, também vai servir muito como esse agente influenciador, a depender do contexto que a gente vive, do tema que a gente trata, do nosso entorno e tudo mais. Concordo completamente contigo, até me lembrei um pouquinho da Paula Sibila, que fala um pouquinho do show do eu, né, que cada um, às vezes, pode ser um pouco micro-influenciador de alguma coisa, ou nano-influenciador. Eu acho que o nano-influenciador ou micro-influenciador que o Fabiano está colocando ali, ele pode ser um catalisador, ou seja, um acelerador desse processo também, mas tudo depende da questão estratégica da marca, de qual é a necessidade dela, quais são as dores do público dela também, e por que ela está se utilizando daquela pessoa, porque às vezes ela vai precisar que seja o galã da Globo ainda, e às vezes ela vai precisar que seja uma pessoa pequena. Depende da necessidade e da atuação daquela marca, assim. Eu acho que é um conjunto de coisas que podem interferir nessa escolha de qual influenciador vai ser, assim. Influenciador eu acho que sempre vai ter, porque sempre teve. Antes mesmo das redes sociais, a gente sabe que tinham muitos influenciadores com N nichos de atuação, e a gente tem visto um boom crescente desses influenciadores. É já uma área estabelecida, mas a colocação de se vai ser um ou outro, a escolha por ser nano ou micro ou não, eu acho que não é algo só de pensar num processo isolado, assim, de marketing de influência por marketing de influência. Acho que muito por a gente ser bem RP, assim, mas é a questão do relacionamento que vai contar, e que público tu tá querendo falar, e por que tu tá falando com aquele público, com aquele influenciador específico. Daí sim a gente vai entender se vai ser aquele influenciador ou outro. Acho que é isso. Acho que também o que o Fabiano quis dizer
um pouco da transição entre a superficialidade, né, desses influenciadores. Muitas vezes, isso na pandemia ficou muito evidente, né, das pessoas se irritando e se enojando, né, só dessa superficialidade. É muito fácil para uma pessoa, um influenciador de lifestyle que mora numa mansão, falar que está deprimido na pandemia e outra pessoa que, né, sofrendo ali para ter que pegar um transporte público mesmo em meio à pandemia, para ter que trabalhar e pôr dinheiro em casa, pôr comida em casa, etc. e tal. Então, acho que essa questão mesmo dessa influência, como a gente viveu, talvez ela não tenha mais espaço diante desse contexto, né? Acho que todo mundo viu também, saiu uma capa maravilhosa da Marie Claire no México, com uma profissional de saúde na capa, com o rosto marcado, né, em função da máscara e tudo mais, falando assim, a nova influência, os novos influenciadores, né, e era uma baita crítica a esses influenciadores mais vazios de lifestyle e tudo mais. E uma coisa que eu acho que vale a gente destacar também, que a Poli falou, a gente sempre teve influenciadores, e é verdade, em RP a gente sempre lidou com lideranças de opinião, formadores de opinião, dependendo do negócio que você trabalhasse, você tinha lá uma lista VIP para você se relacionar com aquele grupo de pessoas que faria sentido para a tua marca, porque eles eram formadores de opinião. Enfim, né, a gente sempre lidou com isso. Em comunicação interna, a gente chamava de embaixadores de comunicação, né, e que a gente, por exemplo, uma empresa que tem várias filiais, várias empresas, ela tinha essas figuras embaixadoras de comunicação espalhadas nas suas plantas, nas suas fábricas, nas suas organizações, que eram os representantes de comunicação. Então, a gente sempre teve esses influenciadores, né, que ele tomou uma nova roupagem a partir aí de 2015, por aí, que essa nomenclatura de influenciador digital, criador de conteúdo, veio bastante à tona, mas a gente sempre lidou com isso, sempre fez parte do nosso hall de relacionamentos. É isso aí. Então tá, pessoal, vamos encerrando por hoje, a segunda noite. Quero agradecer mais uma vez a Carolina pela disponibilidade de estar aqui conosco e a Poli por todo o apoio na organização e também pela participação aqui. Gostaria de relembrar a todos sobre a necessidade de preenchimento do formulário de presença. Quem não encontrou, está bem aqui no topo do chat. E amanhã a gente se encontra para o Aquece, às 19h30, no Instagram do curso. A gente vai receber a atração cultural Uva Light, do nosso colega Henrique. E depois a gente recebe o Rodrigo Valente, para um bate-papo sobre gamificação nas organizações, mas amanhã às 20h30, tá, pessoal? Então tá, um abraço a todos e boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.